A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Mais um dia de estudo bíblico, dando continuidade ao estudo do livro de 1 Coríntios. Na vez passada nós vimos 1 Coríntios 8, sobre a questão de carnes sacrificadas, de consagradas, de comer carne sacrificada a ídolos. E hoje, no capítulo 8, Paulo destina esse parte do texto da carta de 1 Coríntios para falar a defesa que ele faz do apostolado dele, a defesa que ele faz de ele ser um apóstolo de Cristo. Então, é esse o tema desse versículo 9. E nós vamos estudar ele hoje para entender que Paulo, que mesmo que não tenha andado com Jesus, Paulo ele faz uma defesa de que ele é um apóstolo de Cristo. Amém? Então vamos orar para iniciar os trabalhos e vamos meditar nessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Nos conduz, nos orienta, nos dá, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor. Senhor, que não seja eu, porque eu nada tenho para dar, mas que venha o Teu Santo Espírito para iluminar, para inspirar e para que possamos aprender da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os meus irmãos que estão se conectando, que vão assistir, que eles possam receber mais de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, lá no capítulo 9, Paulo defende seu apostolado, ele defende a sua condição de apóstolo. E ele fala que ele prega o evangelho não por um privilégio, ele prega por uma obrigação. Um dever, ele se sente no dever de pregar o evangelho por ter sido salvo. E ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, nós vamos começar lendo o texto do capítulo 9 inteiro e depois nós vamos meditando em cada uma das partes, tá certo? Então vamos lá. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 1. Diz assim: não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito a deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim,
ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho e que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque há de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido é, então, a responsabilidade de dispenseiro que me dá confiada, que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? Que é evangelizando, é que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele vai aqui, irmãos, texto a texto, contando o que ele faz, o direito que ele tinha, e dizendo que mesmo ele tendo esse direito, ele não reivindica esse direito para ele. Mas ele não admite, o texto todo tem esse sentido, ele não admite não ser chamado de apóstolo. O contexto desse texto, irmãos, desse capítulo, é que essa carta, Paulo estava em Éfeso, escrevendo para Coríntios. Ele estava na cidade de Éfeso escrevendo para os coríntios. Lá por volta do ano 55, 57 depois de Cristo. E ele estava... Os irmãos conhecem das viagens missionárias. Todo mundo já ouviu falar das viagens missionárias de Paulo. Paulo fez várias viagens missionárias. 4 viagens, 5 com uma volta. E ali nas viagens missionárias ele ficava um período. Numa das viagens missionárias ele fundou a igreja de Corinto. E ele estava na igreja de Éfeso, fazendo um trabalho em Éfeso. E esse texto ele fala num período próximo do Pentecostes, no ano de Pentecostes, muito depois do dia de Pentecostes, do dia lá que está em Atos 2. E no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 8, prova que ele estava em Éfeso. E diz assim, 16:8, ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Ou seja, era um período de primavera que ele estava em Éfeso, escrevendo para Coríntios e elaborando os textos
para os coríntios daquilo que ele já tinha passado para os coríntios. O foco é defender o seu ministério de apóstolo, porque certamente haviam aqueles que contestavam. Se ele estava defendendo o ministério de apóstolo, é porque naquelas cartas que ele recebeu, alguém contestava o ministério dele de apóstolo. Paulo se defende trazendo uma defesa e com a defesa os ensinos sobre o apostolado hoje, sobre o direito daquele que vive da obra, que vive para a obra, viver da obra, o direito de você tirar o próprio sustento da própria obra, e Paulo defende essas situações. Ele defende seu ministério e o direito de receber o seu sustento pelo trabalho, pelo seu próprio trabalho. Ele fala do direito de comer e beber. E aqui não está falando de sentido figurado. Está falando do direito de comer e beber mesmo. E os coríntios contestavam, porque Paulo, irmãos, ele era ele tinha uma profissão. Paulo ele tinha a profissão de construtor de tendas. Um tipo de engenheiro da época. E muitas vezes ele, no meio dessas viagens, ele ia trabalhar. Ele tinha essa arte. Ele sabia fazer esse ofício. E no meio dessas viagens ele ia trabalhar. Mas ele diz, olha, um soldado vai à guerra e ele tem que trabalhar na guerra para se sustentar? Ou quem envia o soldado para a guerra tem que sustentar ele? E ele está mostrando que ele está numa guerra. Lembre-se, irmão, no contexto que eles estavam num período de igreja muito perseguida. E Paulo não podia dar uma paradinha para ir trabalhar e depois ir pregar e ser perseguido. Então, ele defende o direito de que aquelas pessoas arrecadassem recursos para manter a igreja. Mas ele diz, olha, eu tenho esse direito, mas eu não estou pedindo isso a vocês. Agora, eu estou pedindo que você me reconheça como apóstolo, porque fui eu que fundei essa igreja, eu que fui enviado para fundar essa igreja. E ele fala que eles têm o selo do apostolado dele. O que é o selo? Ou seja, a igreja de Coríntios foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. É o selo do apostolado. Veja, aqui, irmão, nós tiramos um fundamento. Que alguém debate, muitos debatem se existe o ministério do apóstolo hoje. Mas aqui o apóstolo Paulo demonstra isso por alguns elementos. Primeiro, Paulo não andou com Jesus. Então, é claro que tem os 12 apóstolos. Paulo não é um dos 12, ele não andou com Jesus. Ele viu Jesus no caminho de Damasco e Jesus falou com ele, mas ele não andou com Jesus. Então, se ele não andou com Jesus, ele não é um dos 12, como é que ele tem o direito de ser apóstolo? Aqui está claro que ele tem o selo do apostolado porque ele fundou a igreja de Éfeso. Para os dias de hoje, irmãos, o apóstolo, o ministério do apóstolo é exatamente aquele, resumidamente, é aquele que funda igrejas, é aquele que abre frentes. Paulo, ele ia, fundava uma igreja, saía, deixava uns irmãos lá cuidando, ia, fundava outra, saía, deixava os irmãos lá cuidando, ia, fundava outra, deixava os irmãos lá cuidando. É esse o ministério do apóstolo. E ele defende isso, que ele tem o apostolado. As pessoas estavam contestando que ele era apóstolo porque ele não era um dos 12. Nem o 13º, que foi escolhido para 12º, quando Judas suicidou, Judas traiu Jesus, ficou faltando um para completar os 12. E eles fizeram uma oração, tiraram sorte e escolheram Matias. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Escolheram Matias para ficar no lugar de Judas, o Iscariotes. Então, e Paulo não está nesse grupo dos 12. Então, por isso, eles criticam, dizendo que ele não é apóstolo. Ele diz, mas não foi eu que fundei a igreja de vocês. A igreja de vocês tem um selo. A igreja de Coríntios tem um selo do meu apostolado. Então, ali no capítulo 9, no versículo 1, só para a gente lembrar aqui, como ele faz essa defesa.
Ele argumenta que ele viu Jesus ressurreto. E ele argumenta que a igreja de Coríntios era sua obra. Dele como apóstolo de Cristo. Então, no 1 Coríntios 1 diz assim: não sou eu, porventura, livre. Ele está dizendo, eu sou livre. Eu não sou um escravo. Não sou eu apóstolo? Ele perguntando. Não vi Jesus, nosso Senhor. Ele usa de perguntas retóricas. Na verdade, ele quer dizer, eu vi Jesus. Eu não sou escravo. Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? E ele diz, Coríntios, vocês, a igreja existe pelo fruto do meu trabalho no Senhor. E esse é um selo do meu apostolado. E ele diz no 2, se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele diz, em outras palavras, ele diz, qualquer um pode dizer até que eu não sou apóstolo, mas vocês não. Vocês têm o selo do meu apostolado. Fui eu que fui aí, fui eu que preguei aí, e a partir daí foi fundada a igreja. Quando ele fala ter visto Jesus ressurreto, não quer dizer aqui que ele andou com Jesus. Paulo não era um dos 12. Paulo se converteu depois que Jesus... depois do dia de Pentecostes, que Paulo se converteu. Já existia apóstolo, já existia. A igreja já estava iniciada. Mas ele andou com Jesus. Jesus, no caminho de Damasco, Jesus se apresentou a ele. E escolheu ele como um apóstolo de Cristo. Para ser um dos apóstolos de fundação. Paulo é um apóstolo de fundação. Paulo é um apóstolo que funda os preceitos da igreja, as doutrinas da igreja. Paulo escreve maior parte do Novo Testamento, tirando os evangelhos. Paulo escreve como cartas, epístolas, Éfesos, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Ele vai escrevendo várias cartas. E isso dá um fundamento da igreja até hoje. Ele era um apóstolo de fundação. Ele não era um apóstolo do Cordeiro. Ele não andou com os 12, mas ele participou da fundação da igreja. Ali em Atos 9, tem uma prova. O próprio Barnabé, que era um dos apóstolos, não dos 12, era um dos primeiros apóstolos de fundação. A Barnabé fala isso. Atos 9, no capítulo 9, no versículo 27. Diz assim o texto: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Barnabé dá testemunho, pega Paulo e leva para junto dos outros, levou Paulo aos outros apóstolos e diz que ele viu Jesus no caminho de Damasco. E Barnabé dá testemunho, ele viu Jesus. Isso é a prova aqui que Paulo viu a Jesus. A segunda razão é pelo fato de que Paulo foi quem fundou a igreja de Coríntios. Como eu já falei, Paulo fundou a igreja de Coríntios. E, irmãos, o ministério do apóstolo, depois dos 12, é um ministério de fundação de igreja, é um ministério de desbravamento, de criar novas portas, novos locais de oração, novos locais de reunião. E Paulo inicia esse processo apostólico. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Toda a igreja de Cristo é apostólica. Apóstolo significa aquele que é enviado para cumprir uma missão. Jesus foi o primeiro apóstolo, porque ele foi enviado pelo próprio Deus para cumprir uma missão de redenção da humanidade. Os 12 discípulos, eles foram enviados para cumprir a missão de pregar o evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esse ide do Senhor é o ministério apostólico. E nós hoje fazemos isso. Nós hoje cumprimos esse ide. Nós estamos tão acostumados com a igreja que fala somente para os crentes,
a igreja que fala somente para dentro, que parece que a igreja não tem mais o dever de levar o ID do Senhor, de falar do amor de Jesus, de falar das coisas do alto. E parece que a igreja só tem o dever de falar para crentes. Então o ministério apostólico da igreja é esse, é de levar a missão. Apóstolo é aquele que leva uma missão, enviado para cumprir uma missão. E a nossa missão é falar do Senhor Jesus. A nossa missão é cumprir o ID que Jesus ali determinou. Ali no 1 Coríntios, no versículo 3, ele fala sobre o direito dele ser sustentado pela igreja que ele fundou. E ele diz assim, no capítulo 3, vou reler aqui o versículo 3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Qual? Não temos nós o direito de comer e beber, ou seja, ele está falando nós quem? Os apóstolos. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, eu e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou seja, ele está dizendo, não temos nós o direito de comer e beber, não temos nós o direito de ter uma pessoa assessorando, uma irmã que ajude a cuidar das coisas. Ele não está falando aqui de matrimônio, não. Ele está falando de uma mulher irmã. O texto fala de uma mulher irmã. Não fala de uma mulher no sentido de casamento. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? E ele questiona, será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? E ele não está falando trabalhar na obra, ele está falando trabalhar na atividade profissional dele, que era construtor de tendas. Quem jamais, aí ele fala a questão da guerra, né? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Como é que um soldado vai à guerra e lá na guerra ele tem que trabalhar para ganhar seu sustento? Aí diz, vamos parar um pouquinho a guerra porque agora eu vou trabalhar. Aí volta, vamos guerrear. Não, irmãos, quem vai à guerra, quem envia alguém a uma guerra, envia com um alimento, envia com um sustento. É assim que funciona. Aí ele continua, quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ora, se você planta a vinha, você vai comer do seu fruto. Quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem ou não o diz também a lei? Ele quer dizer assim, você acha que eu estou falando de mim mesmo ou isso não está escrito já na lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Esse não atará a boca ao boi quando pisa o trigo, é querendo dizer, se o boi está pisando o trigo, e lá tinha usar carros de boi, juntas de boi, como instrumento de trabalho. E no meio daquilo o boi precisava se alimentar. Então eles não poderiam, na lei de Moisés, não poderiam fechar a boca do boi, porque se o boi quisesse se alimentar enquanto estava pisando o trigo, ele tinha o direito de se alimentar. Ou seja, ele estava trabalhando no trigo e tinha o direito de se alimentar no trigo. E ele está se comparando a esse boi. E ele diz, será que Deus só se preocupa com o boi? Porque tem lei para boi que trabalha no trigo comer do trigo. E não tem lei para quem trabalha na obra do Senhor comer da obra do Senhor? E ele diz, porque na lei de Moisés está escrito, eu já falei, no 10, ele diz, ou é seguramente por nós que ele o diz. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais. Ele diz, se nós semeamos as coisas espirituais, se o meu trabalho é semear as coisas espirituais, o que é que tem de errado de eu receber de vocês as coisas materiais? Porque eu estou num corpo humano, eu preciso comer, preciso beber, e é necessário que eu me dedique às coisas espirituais
para instruir vocês e vocês me retornam com as coisas materiais. Ele não está querendo dizer que aqui é uma barganha, mas é um direito. Se os outros participam desse direito sobre vós, não temos nós maior medida? Ele disse, se outros participam desse direito sobre vós, nós que fundamos a igreja não temos maior direito sobre isso? Entretanto, aí ele diz, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Ele diz, olha, eu tenho esses direitos todos e eu não exijo isso de vocês. Suporto tudo para que eu não seja um obstáculo ao evangelho. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Quem serve ao altar, do altar tira seu sustento? E ele está falando para um povo, irmãos, que conhecia que no templo, todos os trabalhadores do templo comiam do templo. Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ele está falando de viver do evangelho do ponto de vista do próprio sustento. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. Ele fala, defende o direito de o profeta, de o pastor, de o missionário, viver do fruto do trabalho, do apóstolo viver do fruto do trabalho, mas ele diz em relação a ele, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que faça assim comigo, ou seja, eu, porém, não me sirvo disso. E não estou aqui defendendo para que vocês mudem de ideia e passem a me sustentar completamente. Porque melhor me fora morrer antes de que me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque é de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o que o evangelho não me valer o direito que ele me dá. Aqui, irmãos, quando ele diz que ele não utiliza-se, ele tem o direito, mas não utiliza desse direito, ele está defendendo o direito para a igreja, para aquelas pessoas que se dedicam completamente à igreja. Ele está defendendo que vivam da própria igreja. Mas ele está dizendo que ele não faz por escolha. Por escolha. Aqui não quer dizer que ele está condenando, porque ele defende, e ele prova biblicamente, ele cita textos bíblicos, defendendo que aquele que vive do evangelho, que vive para o evangelho, viva do evangelho. Ele prega e defende que os ministros do evangelho como um todo recebam do próprio evangelho. Ali, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, esse tema volta. E o texto é muito mais claro do que... Muito claro aqui, muito claro. Diz assim, 1 Coríntios 5, 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaceis o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aqui ele está defendendo, irmão. Em Timóteo, ele está defendendo, ele está dizendo que o trabalhador é digno do seu salário. Então, não é errado viver da obra. Mas os coríntios, ele está contestando aqui, porque os coríntios não estavam reconhecendo nem a condição dele de apóstolo. Esse é o debate aqui, esse é o debate aqui. Fica claro no texto que ele colocou seu ministério, dedicou-se à obra de Deus, e que isso estava além dos seus desejos pessoais. Mas ele precisava se manter, se sustentar. E ele diz, eu não quero ser obstáculo para vocês, mas, por favor, não conteste o meu ministério
de apóstolo, porque o selo de apóstolo, o selo apostólico da igreja de Coríntios, é um selo que fui eu que fundei. Ele não está aqui arrogante, ele não está aqui... Não, ele está dizendo... Qualquer um outro poderia dizer que eu não sou apóstolo, mas vocês não. Paulo, ele fala de que ele agiu com o judeu como deveria ser com o judeu, agiu com os não-judeus como deveria agir com os não-judeus. Ele fala de que ele mesmo cumpriu toda a lei para mostrar aos judeus que ele cumpria a lei. Em Atos 21, no versículo 23, tem um exemplo de que ele fez voto de nazireu, ou seja, cumprindo preceitos da lei judaica. E diz assim: faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, entre nós, 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e fazem despesas necessárias para que raspem a cabeça, e saberão que todos, que não é verdade o que diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. E Paulo fez isso em um dado momento da vida dele. Para mostrar que ele tinha voto de nazirato. Ele raspou a cabeça. E ele ficou, durante tempos, as imagens, os desenhos que tem de Paulo, é Paulo com a cabeça raspada. Ele fez um voto de nazireu, raspando a cabeça e vivendo somente para a obra. Ele diz assim: quando eu estava pregando para aqueles que estavam debaixo da lei, eu me comportava como aqueles que são judeus, como eu sou judeu. Quando eu me estava perto e pregando para aqueles que não eram judeus, eu me comportava e mostrava para eles que eu podia não ser, não estava obrigado pela lei. Ele diz que a lei não é importante. O importante seria ele atrair as pessoas. E no 1 Coríntios, no versículo 11, ele pede que a igreja imite ele. E ele diz assim, 1 Coríntios 11, 11, no versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele diz, vocês querem um exemplo? Eu estou aqui diante de vocês, sede meus imitadores, porque você está sendo imitador, mas eu estou imitando a Cristo, eu estou agindo como Cristo agiria. Em Romanos 13, no versículo 8, ele diz assim, o texto diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E ele fala aqui, para os gentios, para os judeus, eu fiz voto de nazirato, eu cumpri a lei. Para os gentios, a lei do amor, que é a lei de Cristo. E eu cumpri também. E ali, irmãos, quando a gente vai para o final, 24, 26, ele fala que ele tinha o desejo de cumprir seu ministério a todo custo. Um compromisso assumido. Ele diz ali no versículo 24, capítulo 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correr de tal maneira que alcanceis. Ele diz, olha, lá no estado, no dia das Olimpíadas, há uma prova chamada de atletismo, por isso atleta, e essa prova só chega um no final. Então vocês corram. Ele está dando um conselho. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. E nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele diz, todo atleta corre para receber uma coroa. Naqueles tempos, irmãos, quem ganhava o primeiro lugar nas Olimpíadas não ganhava uma medalha de ouro. Ganhava uma coroa feita de um ramo e colocava na orelha assim, Era uma coroa que colocava na cabeça, que ficava assim, preso na orelha.
para provar que aquele foi o vitorioso. E ele diz, essas pessoas, esses atletas, eles correm para receber uma coroa que vai se estragar, é corruptível. E vocês estão correndo e devem correr para receber uma coroa de glória, uma coroa incorruptível, dada pelo próprio Deus. Ele está fazendo um alerta que aquele povo de Coríntios parasse com essas questiúnculas e passasse a olhar para o alvo que era a corrida para receber a coroa de Cristo, não essas bobagens. E lá no 27, ele diz, que aquele que foi aprovado depois de ser testado, ou que foi reprovado depois de ser testado. E alguém usa esse versículo para dizer, olhe, então, alguém pode não receber a salvação, pode perder a salvação, porque foi reprovado. Irmãos, o debate aqui não é esse. O debate aqui é que nós devemos correr para receber a coroa corruptível e incorruptível. Correr a corrida da fé, da vocação apostólica, da igreja apostólica e a vocação de cada um. Uns são chamados para pastores, outros são chamados para apóstolos, outros são chamados para mestres, outros são chamados para evangelistas, outros são chamados para profetas. Cada um tem um chamado e você tem que correr no seu chamado, com vistas a receber lá na frente uma coroa. Irmãos, se você não é um pastor, mas você pode falar do evangelho para o seu vizinho, essa é a sua carreira. Se você pode falar no local de estudo, no local de trabalho, essa é a sua carreira. E você não está correndo essa carreira, essa jornada, para receber uma coroa incorruptível, uma coroa de glória, uma coroa incorruptível. Não é uma coroa corruptível. Lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo de 1 a 8, diz assim, a questão do dom gratuito. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário é considerado como favor e sim como dívida. Ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então ele diz aqui, a justiça não é sua, a justiça é de Deus. Bem-aventurado aquele que recebe a justiça de Deus. O prêmio, a coroa, a recompensa, não vai ser concedida pelo seu trabalho. Veja, parece que é contraditória essa palavra aqui, que Paulo está dizendo que você tem que correr para adquirir uma coroa, mas só que a coroa é dada. Não, irmãos. Na verdade, nada do que nós fizermos, absolutamente nada do que nós fizermos vai fazer Deus amar a nós, nos amar mais do que Ele ama. E nada do que a gente deixar de fazer vai fazer com que Deus ame menos a nós. Esse é o princípio, que parece uma contradição, mas não é. O amor de Deus para conosco foi de um tamanho que Ele deu seu Filho para morrer por nós. Então, um amor foi grande o suficiente para que Jesus se entregasse em amor nas nossas vidas.
Não é uma coisa que você faça por merecer. Ele fala, quem trabalha merece o salário vira dívida, não é um favor. Mas o que nós recebemos de Deus foi favor imerecido, nós não merecíamos. Ali em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, Filipenses 1, 29, diz: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, não somente de credes nele. Ou seja, nós estamos nesse mundo para fazer as coisas de Deus, para correr a carreira, não somente para crer em Cristo, porque o diabo também crê em Cristo. O diabo tanto crê em Cristo que foi tentar Jesus lá na tentação, no dia que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Então, nós não somos chamados apenas para crer, nós somos chamados para viver em Cristo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também vivemos com ele. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, aqui no final, esse texto aqui nos lembra, não é de Coríntios, é de Timóteo, segunda carta aos Timóteos, mas ele fala assim, ó, se você negar Jesus, ele não vai se vingar de você negando você, não é isso. Se você for infiel, não é o negar, irmãos. Se você negar Jesus, ou seja, se você negar Jesus e não reconhecer a ele, ele vai negar você também. Isso não é uma vingança. Agora, se você for infiel a ele, reconhecendo que ele é Cristo, mas você for infiel, ele vai permanecer fiel. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele pode negar a quem o nega, mas ele não pode negar a si mesmo. Enquanto Deus, os atributos de Deus não são negados. Deus não pode negar os atributos porque os atributos formam o que ele é. Às vezes, em determinadas situações, Deus se contém pela sua misericórdia para não fazer juízo em relação aos homens, porque Deus é todo misericordioso. Mas, se você reconhece que ele é Jesus, que ele é salvador da sua alma, da sua vida, mesmo assim, se você for infiel, se você falhar, se eu for infiel, ele continua fiel. Irmãos, o infiel aqui, a infidelidade aqui está dizendo o que é fidelidade? É aquilo que permanece fiel. Ó. Fidelidade. Mesmo que você trair em algum momento, como Pedro traiu a Jesus, Jesus continuou fiel a Pedro. E isso vale para nós. Isso vale para as nossas vidas. Então, irmãos, esse ensino que parece ser, esse capítulo que parece ser apenas falando do ministério de Paulo, mas traz ensinamentos que quando nós vemos no contexto da palavra, traz ensinamentos muito profundos. Irmãos, a forma de estudar a palavra, de interpretar a palavra, não é você pensar um versículo e esse versículo responder a todas as questões. O versículo tem que ser contextualizado com o momento, porque ele foi dito, em que circunstância, para quem. E depois o versículo ele tem que ser contextualizado com os outros versículos da Bíblia, porque eles não podem se contradizer. Então, irmãos, a palavra final desse estudo de dia de hoje é que mesmo que nós sejamos infiéis com Deus, ele permanece fiel conosco. E isso é motivo de bênção, é motivo de agradecimento, porque ele é todo misericórdia. E nós precisamos caminhar nossa carreira, não contestando esse ou aquele apóstolo, não contestando esse ou aquele líder, mas caminhar nossa carreira, obedecer o que diz a palavra.
Amém? Então, na próxima terça-feira nós estaremos estudando o capítulo 10, hoje estudamos o capítulo 9 de 1 Coríntios. Vamos fazer uma oração final e agradecer a Deus por este momento de meditação na sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tu és bom, porque pelo sacrifício de Jesus ali naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, porque em Cristo nós somos vencedores, nós podemos vencer as coisas, mesmo que elas não pareçam vencíveis. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos deu a tua palavra que nos instrui. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz que mesmo que nós sejamos infiéis contigo, tu permaneces fiel conosco, para conosco. Mas não é fiel no pecado, não é uma fidelidade que tu tens conosco no pecado, mas uma fidelidade de misericórdia, de braços abertos, esperando quando nós chegarmos a ti arrependidos do erro, Senhor. Instrui a tua igreja, Senhor, que a tua igreja perceba, Senhor, a necessidade de buscar a ti, a necessidade de pedir perdão pelos pecados, a necessidade de estudar da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.